Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa, hoje intitulada Gil Vicente e o Teatro Popular, Alto da Barca do Inferno. Imaginemos que todos nós estamos mortos e que vamos ter que atravessar um rio. E nesse rio há duas barcas. Uma barca que leva ao paraíso, outra barca que leva ao inferno. A barca do paraíso é conduzida pelo comandante, pelo Arraiz, que é um anjo, e a barca do inferno é conduzida pelo diabo e pelo seu ajudante. Então, isso está na didascália inicial da peça Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Então, nós temos que imaginar que já estamos todos mortos e que vamos atravessar esse rio. E para isso precisamos entrar em uma das barcas. Será que nós vamos livres de pecados ou nós vamos carregados de pecados e de vícios? Então, essa é a proposta da aula de hoje, analisar as personagens da peça Alto da Barca do Inferno e entender esse alto ligado a uma tradição medieval do teatro litúrgico, das representações cênicas litúrgicas com elementos carnavalizados. Tomarei como base o livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, do Mikhail Bakhtin, para nós entendermos qual é a relação desse mundo carnavalizado com o mundo oficial. Já vimos que a estrutura feudal ela apresenta uma pirâmide social extremamente fechada, com difícil possibilidade de ascensão social, enquanto nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a partir do comércio, já há possibilidade de ascensão econômica e social. Nós temos que entender o Alto da Barca do Inferno, como todo alto vicentino, é uma representação em apenas um único ato e tem origens nas representações religiosas do teatro medieval, como os mistérios, os milagres e as moralidades. Os mistérios eram representações cênicas de passagens da vida de Cristo, como o nascimento e a paixão. Os milagres, a vida de santos, e as moralidades eram peças edificantes. Claro que nós vamos ver essa infiltração gradual de elementos profanos no teatro litúrgico. E o teatro vicentino, como o primeiro teatro como gênero dramático, ou seja, uma peça escrita para ser representada e que tem como texto principal as réplicas das personagens e texto secundário as didascálias, esse teatro não é apenas uma representação cênica. Ele é escrito para ser representado, sim, mas há uma dependência do texto escrito. Como nós vimos nas balizas temporais de 1502 e 1536, datas da primeira peça representada de Gil Vicente e data da última peça. Na primeira peça, Alto da Visitação, o monólogo de um vaqueiro, foi apresentada na câmara da rainha, da esposa de Dom Manuel I, quando ela deu à luz ao futuro rei Dom João III. E temos aqui no slide do lado as figuras que vão entrar numa das duas barcas. Temos a figura do fidalgo, com seu pajem, aqui a barca da glória e aqui a barca do inferno. Então, nós vemos que há dois arrais, dois condutores dos batéis, dos barcos, um que é o anjo, outro que é o diabo, e cada um deles representa uma alegoria, o diabo a alegoria do mal e o anjo a alegoria do bem. Nós vemos que esse teatro
vicentino, principalmente os altos, são marcados por alegorias. O que são alegorias? São representações de entidades abstratas, tipos espirituais, comportamentos sociais numa personagem. E nós vamos ver que as personagens vicentinas são caracterizadas pela roupa e pela linguagem. Enquanto o anjo apresenta uma linguagem num tom muito mais elevado e solene, o diabo apresenta uma linguagem num tom totalmente carnavalizado. Então, esse diabo, ele é malicioso, ele é sedutor, mas é importante perceber como que a figura do diabo é representada ao longo das peças vicentinas. No Alto da Feira, por exemplo, o diabo, ele coloca uma banca para vender uma série de vícios. E quando ele é questionado por que ele está numa feira cristã, ele diz o seguinte, que ele não obriga as pessoas a comprarem os vícios, são elas que vão até ele a comprá-los. E nós teremos então uma galeria de personagens, e cada uma das personagens que acaba de expirar, acaba de morrer, vai precisar atravessar o rio, e todas elas se comportam da seguinte maneira: passam a primeira barca, é a barca do inferno, e a segunda é a barca da glória. Na barca, primeiro, a estrutura da peça é bem simples. Primeiro, há o diálogo da personagem, que representa um tipo social, uma classe social, com o diabo. Depois há um diálogo dela com o anjo, e muitas vezes ela tem que voltar a falar com o diabo, já que o anjo lhe negou a entrada na barca da glória, apontando os vários objetos de que a personagem vem carregada. E esses objetos representam os pecados, representam os vícios que ela teve na vida terrena. Então, a personagem chega, fala com o diabo, não sabe que barca que é essa. Aqui nós temos a representação das barcas, que, além de serem representações alegóricas, elas constituem essa infiltração de elementos mitológicos. Não nos esqueçamos que as representações do maravilhoso pagão estavam relacionadas com a necessidade de se colocar um óbolo, uma moeda, para que o barqueiro passasse a alma para o outro lado do rio. Então aqui, Gil Vicente, com seus valores medievais, com a sua ética muito mais feudal e desvalorizando essa ética mercantil, já que Gil Vicente vê as várias mazelas dessa sociedade corrompida pelo dinheiro, dessa sociedade do século XVI, e acredita que os tempos mais antigos eram tempos com valores melhores. Então, essas várias personagens que vão atravessar esse rio estão carregadas de vícios e são representadas por objetos. Assim, por exemplo, a primeira personagem que aparece, o fidalgo, é marcado pela presença de uma cadeira que é carregada por um pajem, e nós temos tanto o fidalgo como o escudeiro nas peças de Gil Vicente são marcadas pela prepotência, representam a prepotência da nobreza, dessa nobreza decadente, dessa nobreza falida, mas que tem esses ares de presunção e de vaidade. Por isso, as figuras, como as palavras que nós encontramos nesses fragmentos que eu vos trouxe, como enfeição, cadeira, rabo, todo vosso senhorio, fumosa senhoria e tirania de explorar o pobre povo queixoso, são características que representam a vida desse fidalgo na terra. Então, nós vemos a arrogância e a prepotência representadas pela cadeira, pelo rabo e todo o vosso senhorio, e a exploração dos menos favorecidos. O onzeneiro é uma personagem marcada pela
usura, pelos ganhos ilícitos a partir dos empréstimos a juros altíssimos. Por isso nós vemos palavras ou expressões como safra de apanhar, bolsão que já não vai vazio no teu coração, pelo fato de que essa personagem representa o que Gil Vicente considerava como vil metal, como o dinheiro responsável pela corrupção dos costumes, uma vez que a onzena, ou seja, a usura, a prática de se emprestar dinheiros a juros abusivos, ela é condenada pelos valores cristãos, por isso que o anjo afirma: onzena como és feia e filha da maldição. O parvo é uma personagem que representa o camponês tolo e que não estabelece nenhuma relação de causa e efeito, apenas ele aprende dogmas religiosos, tanto que ele desfila por mais de 27 versos uma série de impropérios ao diabo, numa linguagem zombeteira e numa linguagem carnavalizada, marcada inclusivamente por grosserias e palavras de baixo calão. Só que, parvo, por malícia não erraste, tua simpresa te abaste para gozar dos prazeres, segundo o anjo. Portanto, era uma figura explorada pelos poderosos e, ao mesmo tempo, por ser uma personagem marcada pela inocência e simplicidade, é interessante que Gil Vicente elege esse tipo de representação, desse tipo social, como um momento de dizer as suas maiores verdades. Ao longo da literatura, as personagens, principalmente da literatura dramática, as personagens, as várias figurações do parvo, como louco, doido, tolo, servirão para mostrar muitas coisas que os autores não poderiam falar a partir das réplicas de outras personagens. Então, pensavam, é doido mesmo, então pode falar o que quiser. Então, a partir disso, os autores se aproveitam para utilizar dessa personagem para dizer grandes verdades que atacam várias instituições sociais. O sapateiro, ele representa o artesão, o pequeno comerciante, o negociante desonesto, o negociante que engana o povo. Roubaste bem 30 anos o povo com teu mester. E todo o trabalho do sapateiro é marcado por forminhas, avental, cordovão, badana, que representam os instrumentos da sua profissão. E a partir dessa profissão, com os roubos e com os enganos, esse sapateiro rouba os menos favorecidos. Só que o sapateiro argumenta que, por ter participado de cerimônias religiosas, ele poderia entrar na barca da glória, confessado e comungado. Só que esse discurso é desmascarado, uma vez que a moral cristã defendida pelo autor sustenta que essas práticas religiosas de indulgência e esse formalismo religioso não coadunam com os verdadeiros valores cristãos. A próxima personagem que aparece no alto é o frade, marcado por uma vida amancebada. Ao invés de ter uma vida marcada por jejuns, penitências e humildade, é um frade namorado, folga com uma mulher e com várias táticas de esgrima. Ele sabe lutar, ele tem toda uma vida cortesã. Então essa vida cortesã e amancebada desse frade, que representa o clero, é alvo de uma forte crítica, tanto que quando ele chega à barca da glória, o anjo recusa-se a falar com ele. Ele é recebido pelo parvo, que diz: furtaste o trinchão, frade? O trinchão aqui tem dois sentidos. Trinchão como espada, representativa da vida cortesã, e trinchão como órgão sexual masculino, que foi furtado uma vez que não poderia ser usado pelo frade, então furtado, já que está relacionado a essa vida amancebada. E é interessante que, ao ser questionado por essa vida amancebada, o frade comenta: outros tantos fazem lá na terra, o que mostra essa corrupção do clero, que é a classe social mais atacada pelo Gil Vicente. A próxima personagem que aparece é a Brígida Vaz,
Em geral, os personagens não têm nome, mas essa tem, e é uma alcoviteira. A alcoviteira, ela vive da prostituição, vive dos ganhos da prostituição. Não que ela se prostitua, mas que ela faz com que possibilita esse tipo de relação entre prostitutas e homens poderosos. Um exemplo típico de uma peça em que há uma grande alcoviteira é a Celestina, do Fernando de Rojas, que é também do início do século XVI. É interessante nós percebemos que essa alcoviteira, ela vem carregada de uma série de elementos que fazem parte, como das outras personagens, da sua vida pregressa. Virgos postiços, arcas de feitiços, armários de mentir, cofres de enleios, furtos alheios, guarda-roupa de encobrir, criava as meninas para os cônegos da sé. Então nós vemos que nessas palavras ou expressões que eu citei, nós vemos mentir, encobrir, postiços. Nós vemos o engano a que ela submete a vários homens de posição social elevada para restaurar os ímens das mulheres que já não são virgens, e como ela se compara inclusive a Santa Úrsula. A Santa Úrsula, que foi uma figura importante para a conversão de várias moças, aqui ela se compara quando diz que ela é apostolada, angelada e martelada, que é uma estrutura carnavalizada do discurso, apostolada ligada a apóstolos, angelada a anjos e martelada a Marte, pelo fato de que as alcoviteiras, em geral, recebiam uma sanção da justiça em que elas eram açoitadas. Então, por isso, também aparece uma das palavras, que é a casa movediça, por não ter residência fixa. E então ela precisava, para transitar nos vários estratos sociais, ela precisava ter essa instabilidade e não ter residência fixa, e marcada pelo ser sobre o parecer. É interessante que, ao tentar entrar na barca da glória, ela se utiliza de uma linguagem sedutora, quando ela chama o anjo de meu amor, minhas boninas, etc, etc. Então, a alcoviteira é essa figura que traz esse ganho ilícito a partir da exploração do corpo de outras mulheres, levando essas mulheres para homens poderosos. A próxima personagem que entra é um judeu que, marcado pela ganância, pelo poder corruptor do dinheiro, tanto que ele quer entrar nas barcas devido ao seu dinheiro. E aqui nós vemos uma das atitudes marcadas pelos preconceitos sociais da época, já que ele faz parte dessas práticas contrárias à fé católica. E, portanto, como nós vemos, comia a carne da panela no dia de Nosso Senhor. Então, por mais que nós saibamos que o Gil Vicente tem escrito uma carta ao rei a pedir que os judeus não fossem perseguidos, e por mais que o Gil Vicente, numa peça posterior chamada Alto da Lusitânia, apresenta uma descrição realista de uma família judaica, ele vê essa família judaica com grande simpatia, mas aqui nós vemos essa contradição desse espírito da época, em que o judeu é visto como alguém apegado aos meios materiais e que quer, por força, passar o bode que representa os seus rituais de sacrifício. As próximas figuras que aparecem são duas ligadas ao poder judiciário, o corregedor e o procurador, que vêm carregados de processos e várias propinas que recebem para dar suas sentenças favoráveis. Tanto que o diabo acusa o corregedor que é um juiz que julga os outros juízes, acusa o corregedor de de ter aceitado as peitas dos judeus, os subornos dos judeus, para dar sentenças favoráveis. Então, essa justiça que aparece muitas vezes em várias peças de Gil Vicente como marcada como uma velha corcovada com o bolso cheio de perdizes e outras aves, cheia de suborno, tanto o procurador como o corregedor, que representavam o poder judiciário, são marcados pela corrupção. E
no argumento que o corregedor fornece ao diabo é de que o suborno, quem recebia era a mulher dele. É muito mais fácil culpar a mulher depois que ela morre. Então, e aqui nós vemos que não são pecados meus. Os pecados de suborno são da minha mulher, eu não sabia de nada. Então, nós vemos essa, tanto na personagem do corregedor como do procurador, a justiça corrupta que aceita subornos. A próxima personagem, que é um tanto difícil de nós analisarmos, porque nós não temos tantos dados, é o enforcado, que traz a sua corda, um instrumento que ele morreu, é uma personagem que se deduz que tenha sido presa por roubos, então, pelo fato de que aparece a prisão chamada Limoeiro, e que cita ao longo de todo o seu discurso a figura conhecida de um tal de Garcia Muniz, que era um grande poderoso do corpo administrativo da época. Então é possível perceber, já que Garcia Muniz diz que os que morrem como eu são livres de Satanás, é possível inferir que essa personagem tenha sido uma espécie de testa de ferro desse poderoso Garcia Muniz, de que tenha cometido atos ilícitos na Terra e que foi manipulado pelo Garcia Muniz de que a morte faria com que ele fosse salvo dos pecados. E por isso a imagem da corda como o objeto que ele traz para essa vida após a morte, nessa crença de que o sofrimento aliviaria essa sanção negativa. Então que todo o sofrimento anula todo o mal que foi feito na vida terrena. E por fim, os 4 cavaleiros de Cristo, que trazem, cada um, eles trazem a cruz de Cristo, que morrem em partes de além, ou seja, morrem no norte de África, e que morrem pelejando por Cristo, portanto são mártires da igreja, eles mal sequer falam com o diabo, e são esperados pelo anjo, já que eles representam os valores da cristandade já defendidos por Gil Vicente na peça Exortação da Guerra. Por mais que em outra peça, como o Alto da Índia, Gil Vicente apresente a personagem dos cavaleiros como aqueles que, além de servir o rei, de lutar nas guerras, fazem isso por mera pilhagem monetária, aqui os cavaleiros eles fazem pelo ideal cristão. É interessante perceber que a moralidade cristã é fortemente, por um lado nós temos o discurso oficial, a moralidade cristã, e por outro o discurso carnavalesco, ambos se confluem nessa peça. É interessante perceber que as personagens acreditam que, principalmente o sapateiro, o frade, o corregedor e o enforcado, acreditam que as orações rezadas, assistência às missas e as pregações e a participação em romarias possibilitariam que todos os pecados fossem anulados. Só que essas personagens, como nós vimos, elas vêm carregadas dos seus objetos que representam as suas classes sociais, as suas profissões. Esses objetos são os objetos dos seus pecados, são os objetos dos seus vícios. A moral defendida por Gil Vicente são a humildade e a contrição. Essas personagens não são marcadas, com exceção do Parvo e dos Cavaleiros, essas outras personagens não são marcadas nem pela humildade nem pela contrição, mas sim por vários vícios, porque elas continuavam a praticar uma conduta desonesta tanto antes como depois do culto. Então, os cultos, as orações, elas não servem para aliviar o sofrimento. O Gil Vicente denuncia esse formalismo religioso, esse formalismo de que muitas pessoas acreditavam que bastava ir à missa, bastava se confessar, bastava ir a uma romaria, que todos os pecados estavam já perdoados. E não, o Gil Vicente tem uma concepção cristã baseada na humildade e na contrição. Se por um lado temos essa concepção teocêntrica, esse mundo oficial, nós temos também
a libertação temporária da verdade dominante, que é a carnavalização. A carnavalização que o Bakhtin estuda nos carnavais da Idade Média e do Renascimento, e depois ele vê como esse carnaval foi representado na literatura, nós vemos que a carnavalização, todas as pessoas são colocadas na praça pública, e nessa pessoas de várias estratificações sociais. Há uma aproximação dos vários estratos sociais. Se existe uma vida oficial fora do carnaval, em que existe uma distância entre um servo e um suzerano, uma distância entre um frade e uma alcoviteira, no carnaval todos se aproximam. Se o Bakhtin lê a praça pública como espaço carnavalesco, nós podemos também ler o cais onde estão aportadas as duas barcas como esse espaço carnavalesco em que desfilam várias personagens representativas de vários tipos sociais, de várias classes sociais. Portanto, existe o que se chama de uma revogação da hierarquia do medo e da reverência. Basta nós vermos em alguns dos quadros quando as personagens, como por exemplo a alcoviteira, demonstra já não sentir nenhum medo das personagens corregedor e procurador, que na Terra eram responsáveis por sentenciá-la a perseguições e açoites. Aqui ela inclusive debocha deles a dizer que vai chegar outras personagens ligadas ao poder judiciário. O próprio Parvo, ele utiliza também de uma linguagem carnavalizada quando ele questiona o corregedor onde estão os soldados do rei, ou seja, já não há mais temor, as hierarquias são revogadas, há um livre contato familiar, ou seja, as personagens de várias estratificações sociais, elas estão em contato umas com as outras, há essas mésalliances, essas combinações carnavalescas em que nós temos no mesmo espaço o anjo, o diabo, o bem e o mal, o sagrado, o profano, o sábio, o tolo, e uma série de profanação de textos sagrados. Nessa atitude pré-reformista de Gil Vicente, essas práticas formais da igreja, elas são parodiadas. A própria paródia, nós temos uma paródia do juízo final, essa paródia que mostra um juízo final carnavalizado. Esse diabo não é uma figura que causa medo, é uma figura toda marcada por um discurso irônico, satírico, sarcástico, ao mostrar para as personagens o que elas fizeram na Terra e que por isso elas não teriam essa salvação, que não adiantaria argumentar com o anjo, que o anjo não as permitiria entrar na barca da glória. Então, nós vemos que os autos vicentinos, que são autos de moralidade, eles trazem elementos alegóricos que representam tanto entidades espirituais como classes sociais. Então as personagens, elas não são vistas pelas suas representações psicológicas, mas sim sociais. E no Alto da Barca do Inferno, se temos um mundo oficial marcado pela estrita observância da moralidade cristã, nós temos também a confluência com um mundo carnavalizado em que há a aproximação de personagens, já que todos morreram. No momento que todos morrem, já não há mais diferenças sociais. Todos estão no mesmo nível, todos estão no mesmo barco. E a maioria vai para a barca do inferno, já que a maioria da sociedade é corrupta. Gil Vicente não vê muita salvação na sociedade, apenas vendo a salvação naqueles que morrem por um ideal cristão, como os 4 cavaleiros, e aqueles que são marcados pela humildade e pela simplicidade, como é o caso do Parvo. Portanto, da mesma forma que no Alto da Lusitânia, no diálogo entre todo mundo e ninguém, que são personagens alegóricas também, todo mundo
quer dinheiro e ninguém quer consciência. Então, nós vemos que cada vez mais essa concepção vicentina mostra a degradação dessa sociedade, uma sociedade no ápice econômico, devido ao comércio das Índias, essa sociedade que, com muito dinheiro, se corrompe pelo aquilo que o Gil Vicente entende como vil metal, como esse dinheiro, como essa ética mercantil que vem a substituir os valores cristãos, e é isso que ele satiriza nas atitudes das várias personagens representativas de várias classes sociais. É isso por hoje. Até a próxima.